Estamos no parque de estacionamento perto da RTP. O que nos faz vir aqui é conhecermos os fundadores da TZ, que ficam do outro lado da estrada. Agora vamos até lá. Já estamos do outro lado da estrada e vamos subir. Já estamos quase lá. Já estamos a chegar à loja 71. Vamos tocar na campainha. E agora vamos conhecê-los. Que elas vissem como uma solução, não somos complementares nem alternativos, somos uma abordagem única que congrega uma série de caminhos num só e por isso integrado. E que vemos a saúde como um todo, em que o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual se unem num só e devem ser tratados em uníssono. Não sei, eu penso que não, desta forma, assim, eu penso que as pessoas não conseguem ver e por isso nós vamos precisar de explicar um pouco melhor o que é que isso significa. E esse é o sentido deste vídeo, ou de abrirmos este canal, para podermos explicar exatamente o que é que significa ser a solução, não ser complementar, nem ser alternativo, ser integrado e ter um ponto de vista global sobre a saúde, em que todo o ser é um só. Que quando querem tratar da sua saúde, este é o sítio que devem procurar, seja a saúde física, mental ou emocional. E que não somos nenhuma alternativa nem nenhum complemento. Aqui conseguem encontrar todas as respostas. Nossa missão é mesmo ensinar. A nossa missão é ensinar. Ensinar é aquilo que me fez largar muitas das coisas que eu fazia para ensinar. Portanto, é essa a minha missão. Portanto, e a partir do momento que nós começamos e formamos a TZ, passou a ser a missão dos dois. Ensinarmos o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, porque achamos que é uma perspectiva muito interessante e que é o resultado de uma descoberta de muitos anos, andarmos às voltas até conseguirmos encontrar uma forma única de funcionar e de trazer para a saúde algo que achamos que é importante ser transmitido. E que, acima de tudo, e nós julgamos muito por isso, que é pelos resultados. Nós focamos em resultados. Portanto, e tudo aquilo que nós fazemos temos que ver resultados. Tudo aquilo que eu fui aprendendo que não trazia resultados, eu deixei de lado. Portanto, tudo aquilo que traz resultados, eu fui mantendo e fui integrando, a pouco e pouco. Foi difícil a integração, mas a partir da altura conseguiu-se fazer isso. Portanto, e integrar dentro de um ponto de vista único. E isso é que é, digamos, a mais-valia daquilo que nós queremos ensinar. É ensinar algo que traz resultados, é único e, acima de tudo, é congruente no seu tudo. Eu vejo a nossa missão como acolher e guiar todas as pessoas que querem viver de forma diferente daquilo que é a realidade hoje, seja em termos em termos de saúde, seja em termos de familiares, em termos de relacionamentos, podem encontrar aqui respostas muito mais amplas do que só o cuidado da saúde. Então a nossa missão eu vejo como o guiar as pessoas num caminho que é totalmente diferente daquilo que é a forma como as pessoas acham que é a vida. É ensinar as pessoas que a vida é algo mais do que aquilo que estão a viver. Sim, o lançamento da TZ em si foi a necessidade de ensinar. Portanto, de ensinar uma perspectiva única. Se formos olhar mais para trás, cada um de nós tem uma história única por trás até chegar a esse ponto. Não é? Portanto, e essa necessidade de ensinar algo novo, que foi o caminho dos dois ao longo do tempo e que depois se junta e que cria essa fusão, nasce a TZ a partir daí, que é essa necessidade de ensinar. Portanto, se podemos dizer se é uma dor, não. Foi uma necessidade, temos que ensinar isto. Mas se olharmos para a nossa vida pessoal, não é?
Começou com uma dor, não é? E começou com algo que foi doloroso, não é? Cada um de nós teve patologias por trás, ou doenças por trás, que teve que ultrapassar. Como é que tudo começou? Se eu pensar em tudo até Z, seria o momento em que o Paulo me convidou para criarmos uma empresa e uma escola juntos. Mas a TZ vai muito mais longe, muito mais atrás do que isso. Começou com a necessidade de trazer cura à minha vida. Acima de tudo, foi esse o início da história. Olha, aquilo que eu senti foi duas coisas. Nem a medicina convencional dava respostas para eu resolver os meus problemas de saúde sem recorrer a drogas, coisa com a qual eu nunca concordei nem com as drogas recreativas, muito menos com as drogas que são usadas na saúde. E tinha o outro lado, o mundo alternativo, em que as respostas eram todas esotéricas e que eu não conseguia entender, nem conseguia aplicar de forma sistemática. Portanto, nisso tudo, não encontrava respostas em lado nenhum. E a TZ é a resposta para isso. É a resposta em que não existe coisas que não se consegue explicar. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma resposta. Também o segredo para conseguirmos ultrapassar as situações não está fora de nós, está dentro de nós. Mas quando não sabemos as respostas, vamos à procura. Por isso, lá fora foi o facto de haverem dois mundos, que nenhum deles me dava a resposta certa, e eu achar que tinha que ser algo mais do que aquilo. Nem queria as práticas excessivamente invasivas da medicina convencional, nem queria as práticas místicas do mundo alternativo. O que eu queria era cuidar da minha saúde de uma forma prática, objetiva e aplicada ao dia-a-dia de cada pessoa. E é isso que a TZ que faltava e que a TZ traz. Práticas que nós conseguimos todos, de uma forma simples, aplicar no nosso dia-a-dia. Olha, nunca pensei nisso dessa forma. Pensei só na necessidade de ensinar aquilo que sabia, porque o caminho mostrou-se dessa forma. Nunca pensei, não pensei na forma de onde é que nós somos diferentes, mas sim na necessidade de ensinar algo único. Não pensei que éramos diferentes dos outros ou fazíamos algo diferente dos outros dessa forma. É claro que se nós olharmos para aquilo que nós fazemos, é muito diferente, apesar de parecer algumas semelhanças, não é? Porque vai buscar, tem raízes em várias vertentes, desde a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, mesmo a medicina convencional, e outras vertentes da saúde. Não te consigo dizer, sempre tive essa forma de funcionar, mesmo em todos os trabalhos que tive antes, era como se fosse natural, todo o conhecimento que eu tinha acabava por dar aos outros. Portanto, e sempre foi assim, sempre fiz isso sem ficar com o conhecimento para mim, acho que faz parte da minha forma de ser, transmitir aos outros aquilo que eu sei. Acho que não é para mim, não é algo que é para mim, não escondo e transmito aos outros aquilo que sei. Sem necessidade de ser retribuído pela situação ou de me valorizarem por isso. A informação que estava presente, para mim, se eu sei, ou se eu acho que é assim desta forma, vou transmitir aos outros aquilo que eu sei. Portanto, e muitas vezes, a partir do momento que se transmite aos outros, também crescemos. Portanto, e foi sempre assim que eu fui fazendo. Portanto, talvez por perceber, quanto mais eu comunicava aos outros aquilo que sabia, também mais aprendia. E essa necessidade surgiu desde muito cedo. Não é algo novo. Não foi aos 40 e poucos anos, aos 49 anos, quando nós formámos a TZ, que essa necessidade aparece. Quase como se faz parte de mim, não é? Transmitir aos outros aquilo que eu sei. Tenho algo que é novo relativamente àquilo que existe. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: porquê é que não fazes um livro sobre isto ou sobre aquilo? Eu disse, já há montes de livros sobre isso, eu não vou escrever sobre isso, não vai trazer nada de novo, é só mais um livro. Já existem bons livros sobre o assunto. Portanto, quando eu senti a necessidade de escrever, é porque não existia nada igual. E então isso fez-me a necessidade de escrever aquilo que eu estava a aprender e estava a ganhar conhecimento. O mesmo foi o ensinar. O ensinar
ou transmitir o conhecimento que eu sei, é porque não existe desta forma. Porque se existisse desta forma, ok, já existem outros a fazer o mesmo, não me motivava para fazer, porque, e há outros que fazem muito melhor, se calhar, do que nós, o conhecimento da medicina chinesa ou de ayurvédica ou mesmo da medicina convencional. Mas juntar tudo ter um caminho único em que todos se unem e uma perspectiva global do corpo, ninguém faz, toda a gente vê o corpo por partes e não de uma forma mais global, em que todos interagem com todos. Portanto, essa forma de ver foi aquilo que me trouxe a necessidade depois de ensinar. Não quer dizer que é algo novo, porque eventualmente existem outras formas em que já faziam isso, mas não desta forma tão completa, em que desde o corpo até à espiritualidade tudo é visto de uma forma única. E isso foi aquilo que me fez ter essa necessidade, ok, tenho que ensinar isto.